Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que é um pouco, vamos dizer assim, polêmico, mas eu vou tratar de forma científica, que é sobre o racismo. Pois é, existe até hoje, em 2021, imbecis que têm esse preconceito. E a partir de agora, tá, eu vou tratar racismo como preconceito. Porque eu vou mostrar para vocês que racismo não existe. Tá? E não é quer dizer que a pessoa não sofra preconceito, mas esse termo é totalmente incorreto, como diz a boa e velha ciência. Vou fazer essa descrição aqui e vou mostrar que o correto é um preconceito irracional, burro, idiota, que não tem nada a ver com a ciência. E se realmente as pessoas soubessem e estudassem um pouco mais de ciência até, saberia que isso é algo que não deveria nem de longe existir. Beleza? Então, vem comigo, eu vou lhe contar, mas antes, peço a você o seu dedo no like e, né, claro, compartilhe esse vídeo. Bom, óbvio, claro e evidente que terão pessoas que vão chegar e vão criticar o vídeo de forma que vão falar assim: ah, mas você está sendo preconceituoso, você está tendo essa situação. Tal. Não, não tem nada a ver com isso. Por quê? Essa história, né, de divisão por raça, tá, da espécie humana já começou há muito tempo. Começou lá, né, os antigos antropólogos físicos, no caso, e alguns naturalistas, né, surgiu desde lá do século XVIII, concentrou-se em estudos, por exemplo, de restos mortais humanos, e seus objetivos eram o quê? Eram pegar esses fenômenos evolutivos da variabilidade humana. Tá? Então, à medida que novos territórios, novas populações foram sendo descobertas, ou seja, foram se reconectando, tá? Muitos desses naturalistas e especialistas da época europeus acabaram fazendo essa classificação, tá? Essa classificação como se fosse raça. Tá? Então, por exemplo, no reino animal, falar sobre raças geográficas consiste em definir grupos de indivíduos que se diferem, por exemplo, com algumas características que são adaptadas ao meio ambiente. Tá? E nós humanos somos animais. Tá? Nós somos somente uma espécie de animais que habitam esse planeta. Agora, no caso do ser humano, esse conceito, né, ele acaba que tomou uma conotação muito diferente, onde nós vemos, né, uma diversidade de pessoas, de fenótipos diferentes, e inclusive, né, por exemplo, acabou até que falava que alguns traços europeus eram considerados, vamos dizer, muito entre aspas, tá, que fica isso bem claro, superiores, tá, equilibrados e até mesmo bonitos. E era um reflexo externo, né, entre aspas de novo, da inteligência e educação que caracterizavam a sociedade europeu da época. Então acaba sendo uma consideração, né, entre aspas, de uma raça suprema, onde que os traços, no caso inicialmente africanos, eram considerados primitivos e pouco atraentes, tá, para aquela sociedade, um símbolo de uma população, entre aspas, ignorante e, vamos dizer assim, não civilizada, tá? Isso aí, claro, segundo os naturalistas e antropólogos do século XVIII. Eu não posso dizer que isso aí era caracterizado como preconceito na época, porque era o que eles tinham de informação. Então nós temos que analisar o contexto da época. Hoje, todo esse contexto se forma algo assim bem errado, tá? Então, vamos entender a primeira coisa, por que que lá na Europa, ficou mais desenvolvido, como por exemplo, na África, onde existem alguns estudos que mostram que a população humana, tá, surgiu na África e depois se espalhou para o mundo. Então, por que que lá na Europa eles acabaram se tornando mais desenvolvidos? Isso tem uma questão, tá? Uma questão bem interessante que até a hipótese mais aceita hoje em dia é a questão do clima. Pois é, clima. Onde que clima e geografia, tá? A geologia local também. Onde, por exemplo, as populações que habitavam a África, principalmente naquelas regiões da savana, não no deserto, tá? Deserto é outra coisa, mas somente, né, naquela onde tinha as selvas, as savanas, as florestas, você tinha ali um clima quente, úmido, tá? Clima quente, úmido, comida abundante, tá? Uma estabilidade climática ali que dura
muitos e muitos anos, milhares de milhões de anos ali, tá, que tem uma certa estabilidade climática naquela região. Tudo bem, hora aumenta um pouco, hora diminui um pouco, mas você tem aquela região onde que tem essa estabilidade. Então você ter comida farta, né, você tinha caça fácil, você tinha coleta, né, fazer colheitas, né, os coletores fácil também, tá? E você tinha uma grande planície que não tinha água, ou seja, não tinha uma pressão do meio para ter que elevar a sua forma de viver. Agora, quando nós pegamos o hemisfério norte, tá, lá em cima, onde que os humanos enfrentaram eras glaciais, os humanos enfrentaram, né, períodos, né, quentes e períodos frios, extremamente frios, períodos de abundância e períodos de falta de comida, então o desenvolvimento, eles foram forçados a ter que desenvolver algumas ferramentas para a sua subsistência, como até mesmo corte e costura. A necessidade de uma veste era muito maior, por exemplo, numa era glacial no hemisfério norte, do que lá no continente africano, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente nós tínhamos um avanço, né, da neve e do gelo para aquela região e os humanos precisavam se aquecer. E precisavam caçar. Que tipo de, por exemplo, habitavam lá há 40 mil anos atrás, assim, 30 mil anos atrás tal. Por exemplo, os mamutes, tigres dentes de sabre, naquelas regiões lá de cima, né, você tinha vários tipos de predadores da Era do Gelo e de caças, né, uma megafauna, vamos chamar até assim, maiores, que precisavam ser caçados. E no caso da África, você, claro, também tinha os seus predadores, também tinha isso tudo, mas era muito mais fácil você obter essa comida em abundância, tá? Onde até mesmo o território lá muito montanhoso e na África uma planície. E isso é tão verdade porque até um período de evolução, tá, humana, nós vemos o quê? Nós vemos que nós temos aquelas flechas rupestres, aquelas né, tipo como fosse uma faca, uma serra, né, feita em pedra, a idade da pedra lascada, essas coisas e tal, né, nós vemos uma certa semelhança nas duas. Só que depois foi visto que começou a separar. Começou a ter essa, né, essa separação, onde que o meio, ou seja, a situação tanto do clima, quanto de relevo, quanto geológica, quanto até mesmo biológica, né, dos animais, impuseram que os seres humanos tivessem essa elevação, até mesmo em habitações, tá? Onde que muitas cavernas na Europa passaram a ser habitadas, tá? Justamente para tentar proteger tanto de predadores e frio e tal, essas coisas assim, tá? E nós vemos uma evolução o quê? Uma evolução também nas construções, ou seja, acaba tendo essa pressão do meio que provocou isso. Então, entendendo essa diferença, né, que depois, mesmo que né, o clima da Europa melhorou, tal, mas ainda continuava sendo um clima frio, as pessoas precisavam se assentar, a comunicação, né, com outras regiões, né, era até mais fácil. Tá? Nós tínhamos ali, por exemplo, o mar Mediterrâneo, que era fácil navegação para os europeus, que ia até a civilização do Egito, mas conseguia também contornar ele por volta da Turquia e tal. Então, se nós tivemos várias civilizações do tipo europeias que dominavam o mundo. Tivemos, né, por exemplo, os gregos, tivemos os romanos, tá? Tivemos outras civilizações também, só que mais para o lado da Ásia, que tinham uma tecnologia que era os cavalos, como por exemplo a Mongólia, de Gengis Khan, tal, e por aí vai. Tá? E o relevo também ajudava nessa troca, né, onde que o relevo na Europa ele é um relevo de leste a oeste, tá? Coisa diferentemente nas Américas, que é de norte a sul. Então você tinha essa dificuldade de comunicação, de comércio, e até mesmo não tinham cavalos, como por exemplo existiam lá na Europa e na Ásia, você não tinham cavalos aqui, né, em abundância e tal, totalmente diferente aqui na América do Sul, na América Central e tal. Então você tinha essa diferença geológica e climatológica, onde até mesmo uma floresta tropical, como no caso ali dos povos amazônicos, tinha uma diferença até mesmo de doenças, de climas e tal, que tinham que ser superadas, tá? Então, só para dar essa noção. E aí o que acontece? Com esse contexto, né, criou-se lá no século XVIII, por exemplo, criou um contexto histórico que favoreceu o que? Essa classificação, tá, dos seres humanos. Como, por exemplo, né, na época do colonialismo, da escravidão, tal, foram motores que levaram, por exemplo, os europeus a buscar esse apoio, tá, entre aspas, na ciência para justificar
essas ações contra povos indígenas, povos africanos, etc. Tá? Onde que nessa primeira análise dessas até mesmo ferramentas usadas, né, no caso, como corroboração, né, da ciência da época, foram o quê? Estudos, né, crânios, algumas métricas morfológicas, tal, outras coisas mais, altura, tipo físico, cor da pele e tal, são várias vastas de fenótipos que foram analisados para fazer com que houvesse essa diferenciação, né, de raça, como se os humanos tivessem essa diferenciação em raça. Como, por exemplo, nós vamos pegar nos canídeos, por exemplo, nos cachorros, né, dos cães familiares, hoje em dia, nós temos que no caso, um labrador é uma raça, o pincher é outra raça. Os dois fazem au-au, tá? Os dois são da mesma, né, são canídeos, são cachorros, né? E eles têm o quê? Essa diferença, né, desses fenótipos tão diferentes, essas características físicas, morfológicas e tal, e até mesmo genéticas tão diferentes, e conseguem fazer essa dissociação de raça. Mas, né, nos seres humanos, isso não estava correto. Só que chegou ao todo, tá, temos uma classificação de 2 a 63 raças humanas diferentes que foram classificadas. Isso era um pesadelo para a antropologia. Tá? Isso era um pesadelo. Agora, esses primeiros naturalistas e antropólogos que tentaram, né, dividir essa humanidade, né, em raças, eles faziam o seguinte: eles faziam que essa evolução ela fosse também, né, uma forçação de seleção do meio, tá? Onde que tanto essa forçação do meio, seleção do meio, características fisionômicas, ou seja, como eu falei, tamanho da pele, tamanho, né, morfologia do crânio, cor da pele, olhos, tal, cabelo, ou seja, tinham várias. A última associação, tá, a sair desse método louco foi em 1994 a Associação Antropológica, perdão, lá dos Estados Unidos. E hoje em dia, tá, nós temos que esse método, a biologia, tá, ela já emergiu já há muito tempo, tá, já como ciência biológicas mesmo, e acabou que é incorreto termos a classificação humanas em raça. Tá? Por quê? Porque existem esses fenômenos tão dinâmicos, com imensas variabilidades humanas durante a história evolutiva do próprio homem, que esse conceito estéreo e estático, tá? Como nós estamos falando de raça, ele não se aplica. Então, nem no campo antropológico isso já era mais aceito. O que levou, tá, ao quê? A essa conotação da palavra raça ser cair em desuso na ciência, onde a ciência precisou modificar as suas maneiras, tá, de referir as populações humanas como aceitar a existência de uma única espécie. As evidências apontavam para isso. Ou seja, uma única espécie humana que virou o Homo sapiens na época. Tá? Virou o Homo sapiens. Então, essa terminologia de raça, hoje em dia, ela é errada. Você falar que existe raça humana, raças humanas, que o negro é uma raça, que o branco é uma raça, que a minha raça é superior da sua. Me desculpa, já tivemos um período no planeta, tá, recente, onde que deu maior BO, tá, um louco achar que a raça dele era superior. Vocês sabem muito bem, né, aquele louco do bigodinho que deu um BO danado. Então, ou seja, biologicamente e cientificamente falando, as raças não existem para a espécie humana. Vamos fazer uma analogia aqui, tá? Onde que essa invalidação científica do conceito raça não significa que todos os indivíduos, né, todas as populações sejam geneticamente, vamos dizer assim, totalmente semelhantes, pois os patrimônios genéticos eles são diferentes. Só que essas diferenças elas são muito, mas muito, muito pequenas para se classificar como raça. Quer ver uma coisa? Depois da descoberta da genética, realmente isso, vamos analisar toda o DNA, todo o genoma humano, tudo isso só veio corroborar mais ainda que 99,99% do nosso DNA de todos os humanos vivos hoje em dia, eles são semelhantes. Ou seja, aquela característica que me faz ter essa fisionomia, que me fez ter cabelo branco desde os 14 anos, que me faz ter o tom da minha pele, que faz ter outras situações, tá?
é alguma variação que, por exemplo, que tem de vocês que estão assistindo, esse 0,001% dessa variação do DNA. Então, esse problema de raça não existe. Por isso que eu falo que é errado falar em racismo, que é um preconceito idiota. Porque não existe raça, muito menos raça superior. Tá? Então, isso tem um conceito muito, muito perigoso. Onde que teve uma pesquisa em 1972, se eu não me engano, em Harvard, e foram analisadas proteínas, tá, no sangue de diferentes populações ao redor do mundo. E o resultado não mostraram diferenças significativas do ponto de vista molecular para separar em raça, diferente daquilo que eu falei de um labrador para um pincher. Aí você tem, vamos fazer um outro conceito aqui agora. Se a gente pegar um labrador ele tem o ele pelagem amarelo, aquela pelagem mais branquinha, né, e aquela pelagem marronzinha. Tudo isso são labradores. Agora, um humano que tenha uma pele mais escura do que a outra, isso é considerado raça? Não. O que determina o tom da pele é o que? A melanina. Tom da pele, tom do cabelo, cor dos olhos. Tá? Essa melanina, alguns têm mais, outros têm menos. Existem vantagens e desvantagens biológicas, tá, da cor de uma pele para outra. Existem vantagens e desvantagens biológicas. Tá? Isso aí depois não é o meu papel entrar nesse vídeo aqui. Só que o que me preocupa, tá? Agora que essa forma ideológica de tratar, como por exemplo, vamos dizer assim, o negro, que na verdade não é negro, tá? Justamente, é negro. Não, não é negro. A proteína, lá, eu acho que não sei se é proteína também, mas a melanina, ela tem um tom, tá? Aquele pigmento da melanina, ele não é preto. O pigmento da melanina, ele é meio marrom, meio castanho. E essas concentrações que variam para dar esse tom mais escuro e mais claro, mas nunca preto, nunca negro. Onde que a apropriação da palavra, da cor negro, leva o quê? Leva a esses exageros de falar que tudo é racismo, como o caso recentemente do buraco negro. Falar que o buraco negro é racista, é racismo, é uma idiotice, como outros termos também. É muito mais fácil, por exemplo, eu não sou politicamente correto, nem você, tá? Mas também não vou parar de usar a palavra denegrir. Porque eu não estou falando de uma população, eu não estou falando de uma etnia, né, com a pele escura. Até porque a definição científica de negro, de preto, é a ausência de luz. Preto é algo que absorve a luz e não, né, e não emite. Então, por exemplo, essa camisa aqui que eu tenho, ela tem existem pigmentos nesse tecido que fazem com que a maior parte da luz seja absorvido. E para os nossos olhos enxergamos esse tom escuro. É a mesma coisa, qualquer coisa, como por exemplo, essa caixinha aqui de fone de ouvido também, o pigmento que está aqui, essa mistura de pigmentos, faz com que ela seja preta. Por quê? Porque a maioria da incidência luminosa, a maioria dos fótons que incidem aqui, eles são absorvidos. E acabamos percebendo essa cor como preta. E com isso, o que acontece? Essa apropriação de que, eu sou negro, é minha raça tal, é perigosa. Vamos a um exemplo? Se um casal de pessoas, né, que se consideram negras, tá? Eles se reproduzirem, né? Fizerem a cópula lá e se reproduzirem. E nasce um indivíduo, tá? Entre aspas, negro, não misturado, e tá lá. Então quer dizer que houve uma linhagem, né, de dois negros que pariu um negro. Se dois indivíduos considerados brancos, também não é branco. Tá? Vamos parar com essa idiotice também, não é branco. Tá? Se dois indivíduos dessa, vamos dizer, etnia, que se fizerem a cópula e reproduzirem, ou seja, nós teremos uma linhagem semelhante ao dos pais. Então vamos dizer assim, se fosse essa separação de raça, esse filho seria raça pura, tanto do negro quanto do branco? Seria uma raça? Né? Seria o quê? Puro sangue? Isso é muito perigoso. Agora, vamos dizer que esses dois filhos, ou filha, né? Claro, filho e filha tem que ser um.
homem biológico e mulher biológica para, né, se reproduzir, senão não dá, tá? Se nós fizermos essa cópula, se cruzarem e nascerem dois descendentes que pegam uma carga genética da mãe, por exemplo, né, considerada negra, e do pai considerado branco. Então pegou essa carga genética, parte dessa carga genética. Um nasceu com um tom de pele um pouco mais claro, o outro nasceu com um tom de pele um pouco mais escuro. É plenamente possível. Tanto é que também é plenamente possível nascer com um tom de pele totalmente mais claro ou totalmente mais escuro. Tá? Totalmente possível. Então quer dizer que, se esses dois descendentes dessa raça pura cruzarem, seus filhos vão ser vira-latas? Já pensaram nisso? Porque se você cruzar um cão de raça com outro cão de uma raça diferente, quando eles cruzam, nasce, por exemplo, o vira-lata amarelo, caramelo, que não tem raça definida. Então é chamado de vira-lata. Então, por exemplo, o mulato, a mulata, sim, vou continuar chamando de mulato e mulata, tá? Não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? Desse preconceito idiota, tá? Esses dois, ou pardo, né? Vamos chamar de pardo também, se quiser. Eles seriam o quê? Vira-latas dessas raças, entre aspas, puras? Não. Para com essa bobagem. Eles são somente um cruzamento da espécie humana com fenótipos diferentes. E isso não tem nada a ver com raça. O ser humano, ele é uma espécie única, tá? Com diferenças genéticas que não produzem essa carga. Essa carga que fazem com que tenha essa diferenciação por raça. E hoje em dia, quando falamos que não existe essa coisa de raça tal, infelizmente existem pessoas que ainda caem nesse conto do vigário e acabam querendo fazer com que não, ó, eu tenho orgulho da minha cor. Beleza, você pode ter orgulho da sua cor, mas isso não quer dizer raça. E outra coisa, a palavra, né, o adjetivo negro e preto não é algo que tenha uma, vamos dizer assim, uma prioridade de uso, vou falar até assim, tá? De uma ou várias etnias de cor de pele mais escura. Vamos parar com isso, tá? E falar buraco negro, falar denegrir, falar obscurecer, falar esclarecer, esclarecimento tal, não tem nada a ver, não tem nada a ver com raça, e muito menos falar em tom de pele de pessoas. Vamos pensar e usar a ciência, que já há muito tempo já acabou com essa idiotice de raça, essa idiotice de raça superior. E quem acha que uma raça, mesmo não existindo raça, uma etnia, tá, é superior a outra, tome muito cuidado. E como eu já falei, já aconteceu isso na história do planeta e deu um baita BO. Beleza? Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha ficado claro. Tá? Um forte abraço para vocês. Até a próxima.